Como empregado, eu comecei a trabalhar em 5 de novembro de 71. Mas antes, eu era menino de 8 anos. Eu tinha aquela garra de trabalhar, passei jeito na minha vida. Chegou para meu pai, que era um grande homem de progresso. A minha mãe, uma grande mulher, que é André Lino Dias do Nascimento. E a minha mãe, eu, Flauzina Maria de Jesus. Comprei um jegue para botar água no meio da rua. Em todos os hotéis eu botei água. No hotel de Dona Luizinha, Adão Dias, no Abílio Dias e em outras casas. Eu sabia que meu pai não teria condições de criar 8 filhos. Eu sempre fui um menino muito esperto. Os outros eram mais velhos do que eu, só que os outros eram muito incomodados. Eu saí e disse ao meu pai, eu vou sair dessa rotina de ficar com o senhor. Meu pai era pedreiro, mestre de obra, e eu gostava de andar arrumadinho. Eu percebi que meu pai, um grande homem, que hoje, até hoje, quando eu lembro dele, eu me recordo a chorar. E quando eu falei com ele, eu senti que ele não gostou, mas eu enfrentei a vida assim mesmo. Comecei a botar água no meio da rua, lenha nos hotéis. Naquela época não tinha fogão a gás, então eu ia para o interior com um jegue já meu. Já deu o primeiro passo que eu comprei um jegue. Botei uma cangaia, botei cambito, que ninguém sabe nem... Até hoje, ninguém, nem meus filhos hoje sabem o que é um cambito. Pessoa mais velha sabe. Você bota a cangaia, depois bota os 2 cambitos, 2 de um lado, 2 do outro, e aí botava lenha de quebrar facão. Foi o que eu fiz. Vim aqui para a cidade vender os hotéis, que não tinha fogão a gás. E aí, quando eu terminava de botar a lenha, eu voltava e tirava os cambitos, né? E botava os caixotes. O pessoal mais velho sabe. Caixote de pau com 2 latas de um lado e 2 do outro. E aí eu ia botar água. Quando eu terminava da lenha, eu ia botar água nos hotéis também. No mesmo hotel que eu botava a lenha, eu botava água também. O Agnel, por exemplo, que é um grande homem, um coração bom, botava água para ele. Um certo dia ele me chamou, que ele tinha sorveteria. A sorveteria, jamais eu pensava em trabalhar numa sorveteria. Por quê? Porque eu não tinha potencial de trabalhar na sorveteria. Mas o Agnel chegou para mim e disse, olha, você não vai mais botar água aqui não. Você agora vai botar água só de manhã até meio-dia. Boa tarde, você bota o jumento na roça, vem para cá. Aí para mim foi uma maravilha. Fiquei muito satisfeito. Eu vibrei, como se tivesse ganhado na loto. Porque quem vinha lá de baixo e estava subindo uns pouquinhos, né? Você vai trabalhar aqui na sorveteria. Falei, trabalhar na sorveteria como, rapaz? Você vai vender sorvete. Naquele tempo era diferente. Você vai vender suco. O suco é diferente do de hoje. Você vai vender suco e vai ficar aqui. E do outro lado tem uma mesa de sinuca. E você tinha que, o cara jogar o sinuca ali e tinha que saber as horas, quantos minutos o cara jogou. Eu não sabia nem as horas. Um relógio daquele ponteiro, sabe como é? Sei. Relógio daqueles ponteirão. Parede, De parede, é. Ali você vai olhar para lá e olha para aqui. Que eu não sabia nem olhar as horas. Aí eu fiquei ali, meu Deus, como é que eu faço? E doido para trabalhar, doido para crescer. E eu vi que o meu futuro era ali. Que eu saí da roça, saí da água, saí da lenha e ir para debaixo de um teto. Vender sorvete e picolé e até outras coisas mais, eu servi o povo. Me senti aquele cara honrado, com o poder que Deus me deu e a inteligência. É o tempo que o Agnel chegou e me entregou, disse, você não vai botar mais água não. Quer dizer,
ele confiou em mim. Confiou. Quantos anos mais ou 15 anos. E que os outros que entraram lá, não é que era ruim, é que ninguém aguentava trabalhar. Porque o trabalho era duro. Você começava, muitas vezes, você amanhecia o dia, você começava 24 horas no ar. E eu, já acostumado no duro, menino novo, aguentei o pau da barca. O Agnel foi um pivô da minha vida. Foi ele quem deu o primeiro passo na minha vida, foi ele. Porque ele confiou em mim, não é só que ele me deu a confiança, ele me deu porque eu merecia. Mas se eu não merecesse, eu tinha saído no outro dia, né? Porque antigamente, nesse mesmo período, todos os empregados que entravam lá, na sorveteria, não passavam um mês, porque o trabalho era muito grande. Eu entrava hoje e só ia sair amanhã 24 horas para mim vir aqui da minha casa, da minha mãe, dar benção a ela, só dava a benção, lavava o rosto e voltava. Então a minha vida foi uma vida de luta, mas uma vida também de muita consideração pelo Agnel, que era o dono da sorveteria, e também uma pessoa do coração muito grande, muito bom. Ele não era à toa que ele pegava no meu pé, não. Nunca pegou no meu pé. Por quê? Eu não dava direito. Aí muitas vezes tinha as pessoas que chegavam para mim e diziam, rapaz, tu vai trabalhar aí esse tanto de tempo. E esse pessoal aí são gente ruim. Para mim, eu tenho eles como meu segundo pai e a mulher como minha segunda mãe, que é a Lourdes. Me ensinaram a trabalhar. Tinha também o irmão dele, o Decílio Parlandim, que era o amor de pessoa. O Decílio chegou para mim e ensinou a fazer tudo, todo tipo de lanche, que o irmão dele era meu gerente na época. Ele meu gerente e eu sujeito a ele. Mas não tinha diferença, era uma pessoa excelente, pessoa muito boa, que Deus tenha ele em bons lugares. Quando eu vou no cemitério, eu acendo uma vela para ele, porque era uma pessoa excelente. 20 anos. Eu saí do emprego, disse ele, eu vou sair do emprego porque eu tenho que cuidar da minha vida. Ou eu vou para São Paulo, ou eu vou botar um comérciozinho aqui. Mas ele não dá mais certo trabalho de empregado, porque é bom, aqui eu estou em casa, mas eu quero crescer na minha vida. E ele achou, ele não disse nada, mas eu percebi que ele ficou sentido, que eu já estava lá com 10 anos lá, mais eu, e ele tinha que achar ruim mesmo. Aí eu saí. Mas também eu disse a ele, olha, eu estou bem aqui do lado, eu comprei um barzinho ali, onde é hoje meu sobrinho ali, o Márcio Ivan, entendeu? Comprei um barzinho ali e eu disse a ele, eu vou sair porque eu tenho que fazer a minha vida também. Mas eu disse a ele, ó, Agnel, é o seguinte, eu estou saindo sem nenhuma queixa sua, sem nenhum problema, mas se você, ele sozinho, ele era um homem que tinha uns problemas dele de rim, de outras coisas, e eu disse, olha, Agnel, se você precisar de mim aqui, você me dê um toque, eu estou aqui do outro lado do mercado, e eu venho aqui ligar o motor, eu fazer picolé, eu fazer tudo. Ele viu que eu estava saindo para um meio de vida. Porque todo mundo nasce, cria e pensa em ser algum dia uma coisa na vida, né? Ou no estudo, ou no trabalho, alguma coisa. Ninguém está à toa. Você está aqui trabalhando para vir de empregado, mas você está pensando em um dia ser patrão. Eu saí, ele ficou muito sentido, eu percebi. Eu saí e ele ficou só. No mês de junho, como hoje. Quando foi no mês de novembro, mais ou menos, ele não aguentou, coitado. Ele não aguentou a luta sozinho, porque tinha eu e o irmão dele. Quando foi no mês de novembro, ele chegou e disse que queria vender a sorveteria, que não aguentava mais. Tinha outras pessoas
de dinheiro que queria comprar a sorveteria. No mês de outubro. Quando foi no mês de novembro, passando para dezembro, ele falou para que todo mundo queria comprar a sorveteria, que era o melhor comércio de Campo Alegre. Era a sorveteria e danceteria. Mas eu tinha saído daquela época, eu não tinha nenhuma intenção. Como é que eu vou comprar uma sorveteria de 58 mil, dinheiro para pagar nem o que eu comprei? Mas aí ele mesmo chegou também e disse, olha, eu quero vender a sorveteria. Eu vender para você, mas o Dercílio, que o Dercílio é irmão dele, né? Mas a Guinel, não tem como eu comprar a sorveteria. Se eu saí de lá, tem 6 meses, eu não paguei nem o bar que eu comprei aqui, não paguei ainda. Mas aí ele foi muito forte, muito fiel, ele disse, mas eu conheço o trabalho de vocês. Você, Rodercílio, é o único que ganha dinheiro lá dentro de 6 meses. Eu conheço vocês dois. Aí eu chamei meu amigo, que era o Dercílio. Dercílio, vamos topar essa barraca aqui? Ele disse, vamos. Então vamos. Depois eu dou resposta. Aí deixei o barzinho que eu estava lá com o irmão meu. O Dercílio deixou outro barraquinho que ele tinha com um sobrinho dele. E aí metemos a cara para pagar 3 vezes. Aí voltamos para sorveteria, danceteria e sorveteria. Aí nós chegamos lá, nós dois, tomamos de conta, fizemos um negócio com ele e metemos o peito para cima, botamos para arrebentar. Era eu solteiro, o Dercílio era casado, já tinha seus filhos, mas Deus abençoou que a freguesia voltou toda novamente. E todas eram minhas amigas. E os mais idosos amigos do Dercílio. E nós botamos para quebrar no mês de novembro para dezembro. 74, como eu fui a Juazeiro, comprei todo o sucesso, que naquele tempo a gente usava o LPzão, sabe? Era o LP. E eu fui lá em Juazeiro, eu conhecia de todas as músicas, e trouxe uma carrada de música boa, da discoteca, radiola. Naquele tempo era radiola. Nós trouxemos uma novinha zerada, sem dinheiro, sem nada, só no crédito. Ainda era bem tudo. Aí não tinha R$1 também. Aí eu trouxe tudo isso e o Dercílio, quando eu chegava, ele também aprovava. Ele não tinha besteira, não. Aprovava e nós botávamos para... E a freguesia voltou toda. Jovem, os idosos, tudo voltou. Eu sei que nós começamos na sorveteria novamente, outra sorveteria, mandamos ajeitar a sorveteria que estava com problema, porque o Agnel já estava cansado, né? Tinha mais como trabalhar. Mandamos ajeitar a sorveteria e passou, eu lembro que deu hoje, passou novembro, passou dezembro, que nos salvou também muito, foi aquela música de Elvis Presley. Ele morreu naquela época. Aquela primeira música dele, ai, de brilho, velho, nós pagamos uma sorveteria que nem vimos. A gente tinha uma freguesia muito grande, os jovens, era tudo em cima da gente. Inclusive tinha aqui um clube do senhor Persiliano, que era um ex-prefeito, da época era prefeito, também era um cidadão muito bom, mas ele era prefeito, mas resolveu botar uma sorveteria também, com danceteria. Foi aí onde quebrou as pernas do Aguilhel. Para salvar lá, só tinha nós. Era eu e o Dercílio, que eu era empregado dele e o Dercílio era irmão. O Persiliano era prefeito, logo ele saiu da prefeitura e acabou com o clube, e nós ficamos. E nessa rotina, eu tinha aqui esse ponto que eu tinha comprado há uns 10 anos atrás,
Aí aconteceu um problema muito sério lá na sorveteria. Na sorveteria aconteceu um problema muito sério. Quer dizer, na época eu já estava só. Dercy não estava mais junto comigo. Eu estaria só já. Eu, mas meu irmão, Salvador Santu, você conhece. Que esse rapaz aí, eu não sei nem como é que eu pago ele. Só Deus. Porque eu ajudei ele e ele também me ajudou. E aqui era uma casa vazia. Tinha casa aqui, tinha uma irmã minha que tinha um bar, a Moreira, que ela faleceu. Não sei se você conheceu ela. Ela faleceu, mas ela tinha um bar aqui. Aqui era uma casa velha, eu mandei derrubar tudo. E aí o que acontece? Eu mandei fazer. Eu fiz aqui o clube de fora a fora. Você já viu falar do clube 2 de julho? Você já viu, não viu? É de fora a fora, é 10 por 30. E eu lutei para fazer, construir em junho de junho até janeiro. Eu não tinha dinheiro. Eu tinha bens. Aí o que aconteceu? Eu vendi todos os bens que eu tinha para sair de lá urgente. Da sorveteria. É, porque o comércio caiu, né? E aqui eu tinha esse terreno aqui, que eu tinha comprado de um amigo meu, que era o Mondico. Aí eu digo, só tem um jeito, eu não tenho outro meio para fazer. É apelar para Deus e fazer. Aí eu joguei tudo aqui, o que eu tinha e o que eu não tinha. Vendi casa, vendi carro. Comecei aqui no mês de junho, quando foi no mês de fevereiro, estava pronto. E aqui era bem maior, a casa grande, e realmente no tempo era o maior clube da região. Era o Clube 2 de Julho, de Dedé. Mandei arrumar tudo aqui, estava tudo arrumado. A gente tinha inaugurado o dia 10, dia 11 de fevereiro, para a gente tirar o prejuízo e arrumar o dinheiro. Quando foi no dia 9 de fevereiro, faleceu-se uma vizinha nossa, que era que nem uma mãe nossa. Ela morava lá dentro de casa, mas nós não morávamos na casa dela. Era uma pessoa de ouro. O marido dela sempre foi amigo nosso, que é o senhor, que você falou aí agora, o senhor Vandelim de da Silva. Aí lá se vai eu acabar com a festa. Era a inauguração. Que ano era isso? Aí o ano? Em 81. Aí eu fui acabar o contrato com a banda. Porque naquele tempo era diferente de hoje. Eu trabalhei 30 anos em discoteca e bar, e no dia que morria uma pessoa conhecida, a gente passava 15 dias sem rodar som. Hoje a pessoa está ali morta e o som está aqui comendo. Né? E naquele tempo era diferente, a gente tinha uma consideração por vizinho, aí eu mandei parar. Fui no conjunto, que era em Remanso, mandei cancelar a festa. Acabou a festa, que era a festa do ano. As mesas todas vendidas, todas as mesas estavam vendidas porque era o maior clube da região. O Clube 2 de Julho era o maior da região. A minha vida sempre foi uma luta, continua sendo uma luta. E tem outra coisa, e eu tenho o maior prazer do mundo em lutar e estar vencendo. De 81 para cá, eu usava mais discoteca. Todo mundo até hoje recorda que a gente tinha todas as músicas aqui. Eu trabalhava com meu irmão, que era o Santu, você conhece ele. Ele é o DJ, a banda ao vivo, tinha o Geração 80, Real Som. Isso rolou muitos anos, marcou a geração, com certeza. Eu considero e o povo também considera. Eu sei que nesse período todo eu trabalhei discoteca e tudo, 35 anos. A gente parou, aí todo mundo chama Clube do Dedé, mas geralmente é Clube 2 de Julho. Qual foi o ano que fechou, Zé? Dia 28 de fevereiro do ano 2000. José Dias do Nascimento, conhecido como Dedé,
nascido em 30 de 4 de 56.